Olá pessoal, estou aqui fazendo uma caminhada, tentando voltar à caminhada, perder um pouco de peso, ganhar um pouco mais de saúde. E me lembrei de uma data. A data foi 28 de agosto do ano de 1979. Essa data foi uma data histórica para o nosso Brasil. Mas essa data, ela tem a ver não somente com ela em si, mas tem a ver com o que aconteceu há quase 20 anos antes disso. Em 1964, nós temos lá o dia 31 de março, com a cadeira de presidente vaga, e depois a instauração do regime militar. Depois, em dezembro de 68, a promulgação do AI-5, onde o regime militar ele apertou o cerco contra pessoas que estavam matando militares, pessoas que estavam sequestrando diplomatas estrangeiros, pessoas que estavam assaltando bancos, pessoas que estavam colocando bombas em aeroportos, pessoas que estavam fazendo todo tipo de coisas terríveis em nosso país. Essas pessoas, juntamente com outras pessoas, políticos, jornalistas, artistas, essas pessoas se vendo ameaçadas pelo regime que estava no Brasil naquela época, instalado em 64 e recrudescido em 68 com o AI-5. Essas pessoas fugiram do Brasil, elas eram agora exiladas em outros países, Londres, Paris, principalmente. Mas essas pessoas estavam fora do nosso país porque eles tiveram seus direitos políticos cassados, porque eles estavam sofrendo perseguição e eles não podiam voltar para o Brasil. Até que no dia 28 de agosto de 1979, João Figueiredo, então presidente do Brasil, ele sanciona a lei da anistia. O clamor dessas pessoas era anistia ampla e restrita e geral, para que todos aqueles que eram comunistas, aqueles que eram guerrilheiros, aqueles que tinham matado pessoas, aqueles que tinham assaltado, aqueles que tinham sequestrado, aqueles que tiveram suas guerrilhas em tantos lugares, a mais famosa talvez a guerrilha do Araguaia e tantas outras que havia no Brasil, onde eles queriam instalar a ditadura do proletariado. Essas pessoas que estavam impedidas de voltar para o Brasil, agora elas começam a voltar, porque foi assinada a anistia. Nesses dias que nós estamos vivendo, e eu falo com vocês, hoje é dia 18 de março de 2025. Nesse dia, há 2 dias, nós tivemos uma manifestação no Rio pedindo a anistia das pessoas envolvidas no 8 de janeiro de 2023. Quem são essas pessoas? Elas sequestraram? Elas mataram? Elas roubaram? Não. Algumas pessoas depedraram patrimônio público, mas tantas outras estavam ali somente para se manifestar. Senhoras de 70 anos, 60 anos, caminhoneiros que chegaram ali e não sabiam de nada e foram presos. Vendedores ambulantes que estavam ali vendendo as coisas por causa da aglomeração de pessoas. Pessoas idosas com comorbidades, com enfermidades. Essas pessoas foram presas, estão sendo julgadas. Alguns há 2 anos presos sem julgamento. Uma que ficou muito famosa, ela está sendo julgada por escrever numa estátua que já foi apagado com batom. Perdeu mané, uma frase de um ministro. Essas pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Nós temos políticos famosos no Brasil, com suas esposas que foram presos, e por terem filhos, crianças pequenos,
essas mulheres foram soltas para cuidar de seus filhos. E lá nós temos mães que estão presas com filhos pequenos e não são libertas. Nós temos o Clezão, que foi morreu na Papuda, preso, porque o ministro não quis liberá-lo devido às suas enfermidades. E o que nós pedimos hoje também é anistia. Anistia para essas pessoas. Aqueles que depredaram o patrimônio público, que sejam condenados, que paguem, mas não 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Não como eles têm sofrido. E pessoas, deputados, senadores, políticos, que hoje estão aqui e que só estão aqui porque foram beneficiados com a anistia de 1979. Esses estão falando nada de anistia. Anistia não. Artistas que foram beneficiados por causa da anistia de 1979. Hoje eles estão dizendo anistia não. Isso é uma covardia. Pessoas que foram beneficiadas pela anistia em 79. Alguns deles cometeram verdadeiros crimes. E detalhe, muitos desses que foram anistiados recebem uma poupuda pensão do governo federal, além de uma indenização que eles receberam. E eles não querem anistia para pessoas que estavam ali se manifestando. Outras pessoas que estragaram alguma coisa na Praça dos Três Poderes. Isso é uma covardia e nós não podemos, de forma alguma, aceitar essa covardia que está sendo feita com essas pessoas.